Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui de volta para falar como um tema importante. Hoje vamos falar um pouco sobre os anjos. Na verdade, eu quero falar sobre uma história que surgiu ainda desse ano. No dia 6 de fevereiro, aconteceu um terrível terremoto lá na região da Síria, da Turquia. Houve muitas mortes, mais de 50 mil pessoas perderam a sua vida. Foi uma terrível tragédia. O mundo se locomoveu, o mundo se comoveu. Muita ajuda humanitária, de governo, de ações sociais, de muitas pessoas de toda parte do mundo se locomoveu para essa região para enviar sua ajuda, seu apoio. Muitos oraram, muitos buscaram, muitos clamaram ao Senhor por essa região e foi uma terrível tragédia. Muita gente perdeu sua vida, muita gente foi hospitalizada, enfim, gerou uma tragédia terrível. Mas uma história surgiu no meio disso tudo, uma história de que uma criança teria ficado vários dias soterrado e aquela criança teria sido alimentada por um anjo que ia todo dia lá, dava comida, dava bebida. E essa história comoveu muita gente, é claro, mexeu com a fé de muita gente, até porque muita gente crê nessa situação, mas porém tem aquele lado que não crê também. E logo depois sair essa história, aí surgiram também alguns boatos de que aquela história era mentira. Eu não vim aqui defender a história, até porque eu não conheço, a criança, não conheço a família da criança, não conheço ninguém, nem o repórter a quem é mencionado, não conheço. Mas, porém, a palavra do Senhor vai nos ensinar alguma coisa bem interessante em relação aos anjos, que eles aparecem sim e que eles podem sim se relacionar com a humanidade. Nós vemos que os anjos aparecem a Abraão. Nós vemos que os anjos aparecem à concubina de Sara, quando ela também já tem o bebê e está lá no deserto com seu filho, pronto a padecer. O anjo aparece ali para direcionar uma palavra e para dar uma ajuda. Nós vemos que os anjos vão aparecer ali em Sodoma e Gomorra, nós vemos que os anjos aparecem a Gideão, nós vemos que o anjo aparece a Josué, nós vemos que os anjos aparecem em várias partes da palavra do Senhor. Nós vemos que o anjo aparece a Balaão, nós vemos que os anjos aparecem para anunciar a Maria, o anjo Gabriel aparece para dizer para Maria que desceria o Espírito Santo sobre a vida dela e ela daria a luz ao nosso Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus também nasce, anjos aparecem para dizer aos pastores que o Senhor já tinha nascido. E se está falando sobre servir ou não servir, nós vemos que o nosso Senhor foi servido pelos anjos. No capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no versículo 11, está nos dizendo que após Satanás ter tentado Jesus, ele o deixa e os anjos vêm servir o nosso Senhor. O escritor aos Hebreus vai nos dar uma referência a dizer: não são os anjos, espíritos ministradores a serviço do nosso Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E eu creio muito nessa palavra, porque os anjos estão a serviço do nosso Senhor para servir a todos nós. E ele ainda nos dá, o escritor aos Hebreus nos dá uma outra referência. Cuidado, porque vocês muitos sem conhecer ou sem perceber hospedaram a anjos. E aí nós vemos que os anjos têm sim uma participação na humanidade, uma participação na ajuda, na proteção. Eu quero deixar 2 versos aqui do Salmo para a nossa meditação. O Salmo 34, verso 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esses anjos estão a serviço do Senhor para nos livrar. E o Salmo de número 91, muito conhecido, no versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, você vê a proteção, a guarda, os anjos estão a serviço do nosso Deus para trabalhar em prol daquele que há de herdar a salvação. O anjo é proteção enviado do nosso Deus, o anjo pode servir, pode se relacionar, pode falar, e nós vemos que tudo isso quando o nosso Deus permite. Só um detalhe: os anjos não devem ser adorados. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Se você já teve alguma experiência com anjos, deixe um comentário aí se você já teve alguma experiência, se você já viu, se você já ouviu alguma história, deixe um comentário. Se talvez você tenha tido uma experiência espiritual maravilhosa e quer deixar um comentário, deixe um comentário aí embaixo
e nós vamos estar comentando também. Se puder, dê um like abençoado aí e se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para estar ajudando o canal a crescer. Que Deus abençoe sua vida. Creio sim que os anjos existem, porque estão a serviço do nosso Deus para servir os que hão de herdar a salvação, que somos nós. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um grande abraço. Deus abençoe.